Boa noite, eu sou o Sandro Diogo do Frango da Brasa e vou comentar algumas coisas aqui, algumas dicas aqui sobre costela. Teve um comentário ali, um chamado Dalton Duarte pediu para mim poder falar sobre a costela. Eu faço a costela só a do bafo, mas eu vou falar sobre o que eu sei sobre costela, o que eu aprendi sobre as costelas. Porque costela também é muito variado, tem a costelinha de porco, tem a costela de vaca, tem a PA, tem muito tipo de costela e muito tipo de jeito de fazer, né? Tem ela na brasa, tem ela e eu faço ela no bafo. Então eu pus algumas dúvidas aqui que o pessoal pergunta para mim aqui e vou falar algumas dicas do meu estilo de assar a costela, né? Porque tem muito tipo diferente de costela, inclusive temperos e tudo mais, tá certo? Então eu vou falar aqui. Ó, o pessoal perguntou para mim aqui se precisa injetar, igual do frango. Não precisa injetar. A costela, ela vai levar o amaciante, né? Que eu vou falar aqui sobre o amaciante também. Só que ela não precisa de injetar igual a do frango. Você vai colocar ela de molho, submersa, não pode deixar ela para fora porque vai ter o amaciante. Você vai colocar ela de molho, a minha eu coloco ela 12 horas de molho. Eu faço assim com ela, eu mergulho ela assim, põe uma vasilha por cima cheia d'água no tempero e aperto ela um pouquinho para ela ficar todinha submersa. Isso 12 horas, então não precisa injetar. O tamanho da costela. O tamanho é o seguinte, eu prefiro a costela quadrada e que seja bem larga assim, ó. Isso aqui é o seguinte, varia muito. Aqui na minha cidade, o pessoal mata muita vaca e as vacas são novas. Então a costela de vaca não é... Eu não gosto de usar muita costela de vaca, eu gosto de usar a costela de boi. Eu não sei se é porque a vaca é muito nova, que se a vaca for mais velha dá uma costelona grandona também, mas as costelas aqui de boi, elas são bem largas assim e bem grossa. E as de vaca é muito fininha. Então fica muito osso e ela fica dura, a carne fica meio dura, a gordura dela fica meio mole e ela fica muito fininha. Então fica muito osso em relação ao tanto da costela, fica muito osso. A de boi não. A de boi, ela é bem quadradona assim, as daqui da minha cidade, bem quadradona assim, fica uma camada de gordura, uma camada de carne grossa, um tanto de osso também, mas proporcionalmente fica muita carne, a gordura firminha, a carne fica molinha. No caso aqui, eu asso só de boi. A de vaca eu não sou muito chegado a assar, tá? Sobre o tempero é o seguinte, o tempero é o mesmo tempero do frango, só que não tem quantidade certinha igual do frango. A pessoa vai usar os mesmos ingredientes que eu uso lá no tempero do frango, pode pegar no vídeo frango na brasa, receita do tempero, é a mesma receita do tempero, só que tem um amaciante a mais. Os amaciantes, porque tem aqui também, está falando aqui ó, sobre amaciante, é uma dúvida. Os amaciantes é o seguinte, os amaciantes mais baratos eu não gosto de usar. Por quê? Porque ele deixa um resíduo branco, deixa um gosto meio amargoso na carne. Eu não sou chegado em usar amaciante muito barato, não. Eu gosto dos amaciantes já. Aí o pessoal fala assim, não pode falar nome aqui, né? Mas eu vou falar um dos que eu mais gostei, foi o Ajinomoto, que ele é bem mais caro, é 5 vezes o preço dos outros, mas não deixa resíduo, a carne fica macinha, não deixa gosto. Então é o melhor que eu uso, inclusive eu uso só esse. Mas a pessoa pode ir fazendo os testes aí com outros e o que ela acertar a mão não tem problema, né? Então aqui ele também pede aqui, ó, o tempo para assar a costela. O tempo para assar a costela, eu penso que é o maior segredo, é o tempo para assar. Eu coloco para assar das 6h30 da manhã e tiro 11 horas, a hora que eu vou entregar para o cliente. Então eu acho que a costela, um dos maiores segredos dela é o tempo de assar ela. Tem que assar muito tempo. Então 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Então eu fico 5 horas assando a minha costela, né? Põe um foguinho ali mais ou menos, né? Depois vou apertando, depois se eu ver que tá muita fumaça, muito fogo, muito forte, eu diminuo um pouquinho e vou. Eu fico 5 horas assando ela. Então, e aí ela fica perfeita. Eu não coloco ela
em plástico, não passo nada nela, eu tiro o tempero, ponho na churrasqueira e vou assando até entregar para o cliente. Tem gente que gosta de colocá-la dentro daquele plástico celofane, né? Celofane. Pode colocar, não tem problema, porque cada um vai usar de um jeito. Tem gente que gosta de passar alguma coisa em cima dela, e vocês têm que ir fazendo os testes, né? Outra coisa, eu vou voltar aqui no tempero e falar o seguinte: o tempero, você vai usar o mesmo ingrediente que eu uso para o frango e mais o amaciante. Só que a costela, você tem que deixar assim, na hora que você provar o tempero, ele tem que ficar mais salgado do que o normal. Então você faz o tempero, bate lá o alho, a cebola, né, e põe o vinagre, põe um tanto de sal a gosto, põe a pimenta coada também, o tanto que você quiser e tudo. Só que a hora que você provar, você tem que achar ele assim mais salgado que o normal. Então o tempero tem que ficar mais salgado que o normal. Esse é um dos segredos também. E ela mergulhado com o amaciante em cada amaciante vem lá na embalagem dele como usar. Por exemplo, o meu lá que eu usava era 30 gramas por quilo, né? Então você vai na instrução lá, cada amaciante tem uma instrução. Usa a instrução do pacote do amaciante lá, certinho? Esse preço aqui, essa dica de preço, porque é o seguinte, a pessoa também vai entender o jeito que ele vai vender. Mas a minha dica é para você. Olha os gatinhos, né? Os gatinhos ficam roendo no sofá. Janinho! Aí é o seguinte, você tem que fazer o preço é o seguinte. A minha dica de preço é para você pegar e colocar, por exemplo, você pega a costela crua, né? Pesa ela, coloca o preço nela, o seu lucro nela crua. E depois que assar, o que der é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa pega um tipo de costela e coloca lá e fala assim, não, eu vou vender o preço dela assada, né? Mas tem uma que diminui mais que as outras. Tem uma que, por exemplo, se você começa a assar ela com 2 kg, ela acaba de assar com 1,2 kg, a outra com 1,3 kg, a outra com 1 kg. Varia muito. Então o que eu faço? Eu pego o pedaço da costela e vamos pôr, o pedaço da costela custa R$ 10, né? Eu quero vender de 18, por exemplo. Aí eu já coloco lá, R$ 18, né? E depois deixa assar. O que der é isso mesmo. Inclusive, varia tanto que às vezes eu fico olhando lá, uma que está muito pequena, eu pego e diminuo o preço um pouco. Aqui não diminuiu muito, eu pego e pode até, se você quiser até aumentar um pouquinho. Até aumentar um pouquinho o preço, mas para você pode variar com isso aí, mas assim, pega ela crua, né? Põe o preço e depois o que assar você já fica sabendo mais ou menos o que deu aquilo ali, tá? Aqui é o seguinte, o fogo na churrasqueira, eu quero falar sobre o negócio do fogo da churrasqueira, que é o seguinte, eu uso a churrasqueira do bafo, né? Então é o seguinte, quando a pessoa às vezes vai e ele assa a costela, ele limpa a grelha e às vezes ele vai deixando a churrasqueira um pouco para limpar ela de mês em mês, 2 em 2 meses, a parte de baixo, e vai limpando a grelha. Então tem que tomar muito cuidado, porque o resíduo da costela, ele é um resíduo mais grosso um pouco, e ele vai grudando ali na lateral da churrasqueira. Se caso, a hora que você estiver assando ele pegar fogo, chegar a pegar fogo, ninguém apaga o fogo daquele negócio. O fogo é muito violento, se você jogar água aí que pega fogo no resto tudo, queima as costelas tudo. E a hora que pega fogo, você apaga o fogo lá, e mesmo assim ele pega fogo pra caramba, e se você joga água aí que ele acaba de pegar fogo tudo, e geralmente quando acontece esse acidente, ele queima as costelas tudo de uma vez. Inclusive, e o jeito melhor de você fazer é desligar o gás, né, e tampar, abafar ela tudo, mas mesmo assim ela vai pegar fogo e vai estragar as costelas. Então tomar cuidado de rapar lá bem rapadinho, tudo certinho, né, o máximo possível para poder evitar de pegar esse fogo, tá certo? Aqui pelo jeito que eu vi aqui, é mais ou menos essas dúvidas aí que o pessoal teve, tá? Se tiver mais alguma coisa que eu precisar de falar e que eu não tiver lembrado de colocar aqui, pode deixar nos comentários lá, que eu pego e faço outro vídeo, ou respondo lá embaixo, tudo o que precisar, tá?
Então aqui eu falei sobre aqui de injetar, falei sobre o tamanho, né, a grossura, o tempero, o amaciante, falei sobre o tempo de assar. Ah, embalagens. A embalagem é o seguinte: a costela, ela é muito quente e ela tem o osso lá que fica muito quente mesmo, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar uma embalagem própria para costela, porque se você colocar qualquer outra embalagem, ela rasga ela, porque o osso dela fica extremamente quente. Então, se você colocar no isopor, ele derrete o isopor. Se você colocar num plástico, qualquer coisa, queima tudo. Então, tem que ser aquela embalagem própria para costela. E de vez em quando, até ela mesmo ainda fura, porque o tanto o osso fica, porque o osso fica em contato lá com a chapa, né? Então, a hora que você tira para entregar para o cliente, ele está muito, muito quente mesmo. Então tem que tomar cuidado demais da conta com a embalagem. Coloca uma embalagem para costela mesmo, porque ela é feita para poder acertar lá o jeito para aguentar o fogo da costela, certinho? Então acho que por enquanto é isso aqui. E caso eu tiver alguma dúvida que eu não tiver colocado aqui também, porque esse aqui eu fui pegando as dúvidas do pessoal aqui, né? E aí eu pego e respondo lá nos comentários, eu faço outro vídeo, tá? Espero que tenha ajudado esse vídeo aqui, porque costela também é uma coisa complicada, no caso de tem muito tipo de costela, muito tipo de assar, muito tipo de tempero, mas é só uma dica para o pessoal que está mais iniciando aí, começar e depois a gente vai ajustando lá devagarzinho, tá? Espero que eu tenha ajudado, então qualquer coisa eu estou aqui sempre às ordens, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!